Olá, meu nome é Mônica Aparecida Almeida dos Santos, somos alunos do curso de Gestão Empresarial da FATEC de Araçatuba. Oi, meu nome é Diego de Oliveira Galhardi. Estamos aqui para apresentar nosso trabalho de graduação, orientados pela professora doutora Luciana de Passos Marcondes. O título do nosso trabalho é Gestão de Recursos, Estratégia de Produção e Logística no processo de aumento de venda pela internet. Baseados nos nossos estudos durante o curso de Gestão Empresarial, criamos uma situação-problema, onde o nosso objetivo de estudo é uma marcenaria de médio porte que capta clientes através de seu site e de parceiros e-commerce. A marcenaria decidiu aumentar sua produção em 95% para atender a demanda que vem crescendo, alinhada a novas parcerias em marketplaces e novas estratégias comerciais. As hipóteses pensadas foram contratar mais pessoas e continuar com os processos atuais, ou o investimento em máquinas automatizadas, mudando assim os processos de manuais para automatizados. Com o objetivo de melhorar ainda mais os processos, também foram implantadas ferramentas de gestão. E agora, o nosso amigo Diego vai desenvolver o tema para vocês. A situação-problema que criamos consiste na análise de uma marcenaria que produz 4 tipos de painéis de TV. Nessa marcenaria trabalham atualmente 2 marceneiros e 2 ajudantes. Todo o processo de produção é feito manualmente, colagem de borda, cortes de chapas, montagem, etc. Prevendo o aumento das vendas devido a parcerias com o marketplace e melhoria de seus sites e-commerce, a primeira hipótese foi contratar o dobro de funcionários na produção e continuar com os processos manualmente. Porém, durante as pesquisas, foi constatado que o objetivo dessa forma poderia não ser atingido, entendendo que os processos estariam propensos a falhas humanas, considerando a oscilação devido à fadiga muscular, cansaço, mudança de humor, absenteísmo e etc. Considerando também os gastos com encargos sobre salário no Brasil, nos levou a concluir que não seria talvez a melhor solução. A segunda hipótese foi a aquisição de equipamentos automatizados, uma coladeira de borda e uma seccionadora. O aumento de produção seria atingido com tranquilidade e poderá ser maior utilizando a mesma quantidade de funcionários. Seriam necessários treinamentos, porém seriam rápidos devido à utilização das máquinas serem intuitivas. Nessa segunda hipótese, não seria necessária a contratação imediata de funcionários. Posteriormente, haverá a possibilidade de contratação de mais funcionários devido ao aumento da demanda. Seria necessário a adequação do layout da empresa seguindo uma ordem lógica visando a otimização do processo. Então, Diego, para otimizar o layout da empresa, como que seria? Qual a primeira máquina que ele colocaria no começo dessa produção? Todo o processo de produção de um móvel ele começa pelo corte das chapas. Então, todas as peças são cortadas de acordo com o projeto. Então, as peças dos painéis seriam cortadas pela seccionadora. O ideal seria a seccionadora ser a primeira máquina e ficar logo depois da doca por onde chega os materiais na marcenaria. Entendi. Aí depois que as placas de MDF são cortadas, as peças têm as suas próprias dimensões, ok? Ok. E aonde que elas ficariam para que o processo continuasse? Depois que elas são cortadas na seccionadora, elas vão para bancadas próximas à coladeira de borda e essas peças já estão identificadas onde serão coladas bordas. Certo, e depois da colagem de borda é só entregar para o cliente? Exato, elas vão para a embalagem, onde elas são é feita a junção de todas essas peças numa embalagem só e já todas identificadas, etiquetadas, é juntado também todas as ferragens, parafusos, todos os materiais necessários para a montagem desse painel e junto também com o manual de montagem de instrução de montagem do painel.
Legal, legal. E nessa marcenaria, ela já tem o estoque dela de boa? Também teria que ser adequado à nova dimensão aí que eles estão querendo aumentar a produção? Sim, no aumento de produção, o ideal seria pensar no aumento de estoque para que atendesse essa nova demanda, porém também sem um aumento desnecessário para que esse volume de estoque não fosse de um tamanho que comprometesse o espaço físico da marcenaria. Certo, então eles têm que adequar o tamanho do estoque, aumentar as docas para que possa ser enviado esses produtos para os clientes, né, que sejam pedidos. Legal. Dentro das ferramentas de gestão, né, para a melhoria contínua dos processos, estudamos a implantação do 5S. O 5S é uma ferramenta que ela pode ser usada na sua totalidade ou parte dela, né? O primeiro S seria o S da utilização. Ele seria bacana a gente utilizar nessa marcenaria, pois a análise seria feita da seguinte forma: seria visto tudo que seria útil ou inútil na marcenaria, com o intuito de aumentar o ganho de espaços e melhorar o processo. Então começaria das sobras dos materiais de MDF que não são úteis para o processo. Então, se a peça não serve para utilizar no painel de TV, ele sobrou, então se ele está ali na marcenaria, ele vai estar só atrapalhando o processo, então ele deve ser inutilizado, descartado. Ok, então, porém, com a seccionadora tem menos descarte, ok? Sem dúvida nenhuma. A ideia é que a gente consiga utilizar a chapa da melhor forma possível na sua totalidade. Inclusive, os projetos já são pensados de uma forma para que tenha o mínimo de sobra possível, mas ainda assim é inevitável ter alguma sobra. E aí, uma vez que tem essa sobra e ela não dá para ser utilizada no processo, o ideal é que ela não fique dentro da marcenaria para não atrapalhar o processo. E quais são as alternativas para essas sobras? Somente o lixo? Tem algum lugar especializado? Tem um lixão específico para isso? Na verdade, é um material, como ele é um material que tem uma resina tóxica, ele não pode ser queimado, incinerado. Então, o ideal seria ser reutilizado. Então, ele pode ser utilizado em artesanato. Então, uma das hipóteses de inutilização para a marcenaria, no caso, seria a doação para algum tipo de ONG. O segundo S fala da organização, que nós já falamos aqui que foram construídas as duas docas para o recebimento de matéria-prima e também para a expedição do material, né, para a entrega dos clientes, né, e a linha de produção foi replanejada, assim como o nosso amigo Diego já tinha nos falado aqui, né, na organização certinha das máquinas, a máquina que vem primeiro, qual é o segundo passo, para que tudo seja otimizado. Qual que é o terceiro passo, Diego? O terceiro passo é sobre a limpeza. Então, devido à aquisição da coladeira de borda, que é um equipamento que tem que trabalhar sempre limpo para evitar avarias e quebra, então foi feita a revisão do sistema de exaustor para manter sempre limpo o equipamento, a coladeira de borda e toda a marcenaria. Além das boas práticas, né, que já tinha lá na marcenaria. O quarto passo é a identificação. Como que seria feita essas identificações, Diego? Foram coladas placas de identificação para as docas, para a bancada onde cada peça referente à montagem do painel tem seu lugar. Nos estoques, os produtos prontos e matéria-prima nas salas do setor administrativo que ficam no mezanino e na linha de produção. E o quinto passo é saúde e bem-estar. Pensando na saúde e bem-estar dos funcionários, a partir do estabelecimento das metas da marcenaria, cada vez que eles atingem a meta, vai ser dada uma festa para os funcionários. Assim, pensamos, né? Queremos atingir o objetivo do funcionário se sentir bem na empresa e querer continuar ali, dando o seu melhor e trabalhando cada dia mais. Então, assim, a gente encerra a ferramenta 5S, não é isso, Diego? Isso. Além da ferramenta 5S, juntando com as duas hipóteses que foram analisadas, foi o que a gente pensou para atender a produção devido ao aumento de demanda. Ok, então dentro das duas hipóteses, ou contratar mais funcionários ou comprar o maquinário, qual que é a melhor? O melhor é comprar maquinários automatizados. Certo, ok. Lembrando que
antes da empresa investir em maquinário, ela precisa de um planejamento que envolve tanto o departamento financeiro quanto as vendas, o RH da empresa, porque tem que ser analisado, não é, Diego? Sim, depois de definido que a melhor hipótese é comprar os equipamentos automatizados, tem que ser definido qual é a melhor forma da aquisição, análise de investimentos, quais são os melhores juros, etc. E a produção padronizada sempre ajuda nisso, né? Sempre ajuda porque você vai ter sempre o mesmo layout, a mesma quantidade de material e fica fácil você replicar para aumentar a produção, né? Sim, sabendo exatamente qual vai ser o retorno que você vai ter desses investimentos, fica fácil fazer a melhor escolha de compra. Ok. Dessa forma, finalizamos o nosso trabalho de graduação. Aproveito aqui para agradecer todos os professores da FATEC Araçatuba, novamente agradecer a professora doutora Luciana, muito obrigado. Obrigada.